Se você trabalha na área de moldagem de plásticos, provavelmente já ouviu o termo taxa de compressão. Mas você sabe exatamente o que é a taxa de compressão, por que ela existe e quais as influências que ela tem no processo? Bom, se você quiser saber mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de taxa de compressão nas roscas ou parafusos de plastificação, por que ela existe, o que é, como calcular e quais as influências que ela tem no processo de plastificação. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse respeito, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. E sempre que a gente fala de rosca de plastificação, parafuso de plastificação, como você queira chamar, a gente pensa em limpeza de máquina. A gente sempre quer garantir que a rosca da máquina, o parafuso de plastificação esteja o mais limpo possível para evitar problemas de contaminação, pintas pretas, manchas, acúmulo de material indevido, degradação, enfim, para a gente garantir qualidade no produto final. E para garantir a limpeza da sua máquina, da rosca de plastificação da sua máquina, nada melhor do que os compostos de purga Asa Clean, que são representados aqui no Brasil pela Eudrix Plásticos e que apoiam, patrocinam esse vídeo. Então, dá uma olhada aí, confere como a Eudrix e os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar a garantir a limpeza da sua máquina e qualidade do seu produto. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte também, deixa a sua curtida, o seu comentário, pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos, para que a gente possa atingir um número cada vez maior de pessoas, que esse vídeo ganhe relevância e então a gente dissemine informação de qualidade para a comunidade como um todo. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, entre em contato comigo e com a minha equipe, né? Se você quer patrocinar o meu canal, faz com a Eudrix Plásticos e me ajuda a continuar criando conteúdo para a indústria de plásticos, para toda a sociedade. Entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo, a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. E finalmente, já conhece a minha nova plataforma de cursos online, que é a EAD da Tokplast. Os links estão na descrição do vídeo também. E você pode ir lá, conhecer os cursos e já garantir a sua vaga e expandir os seus conhecimentos na área de plásticos. Fechado? Bom, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Como sempre, tem um PDF que você pode baixar, o link está na descrição desse vídeo e a apresentação na tela agora aí para você. Vamos falar a respeito da taxa de compressão. Lembrando que é um patrocínio da Eudrix Plásticos e dos compostos de purga Asa Clean. Então, se você tem problemas aí de manchas, contaminação, pintas pretas,
entre em contato com o pessoal, tá aqui ó, o telefone, e-mail, site, e solicita uma visita técnica, uma consultoria para eles, que eu tenho certeza que os seus problemas vão ser resolvidos. Fechado? Bom, vamos lá. Falando de taxa de compressão. Eu vou relembrar rapidamente aqui o perfil de uma rosca de plastificação. Tem um vídeo aqui no canal que esmiuça esses detalhes, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir depois também, tá? E entender todos esses outros elementos de design. Mas a rosca de plastificação, o parafuso de plastificação, possui vários elementos de geometria, né? Vários elementos que influenciam o comportamento de processamento de um material plástico. Tá? Esses elementos vão ser, por exemplo, o diâmetro da rosca, né? Então, o diâmetro externo da rosca aqui, que é como a gente determina, classifica uma rosca. Né? A gente tem também a relação LD, que é o comprimento dessa parte roscada, né? A parte filetada da rosca, dividido pelo diâmetro, tem muita influência também. Tá? O passo, que é a distância entre um filete e outro, que normalmente é igual ao diâmetro. Então, tudo isso está esmiuçado nesse vídeo que eu falei para você. Agora, tem um outro aspecto de design muito importante, que é a chamada taxa de compressão. O quanto que essa rosca comprime o material durante o processo de plastificação. E é exatamente da taxa de compressão que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais nesse vídeo aqui, porque geram muitas dúvidas, tem muita pergunta que vem aqui para mim. Ricardo, o que é exatamente a taxa de compressão? Como é que eu calculo a taxa de compressão? Por que ela serve? Né? Se não tiver taxa de compressão, o que acontece? Tá? Então nós vamos esmiuçar a taxa de compressão de uma rosca de plastificação, que é um dos elementos de design, um dos elementos do perfil de uma rosca de plastificação que contribuem aí para um bom funcionamento do processo. Tá? Vamos dar uma olhada então o que é a taxa de compressão. Uma rosca de plastificação, ela tem alguma função aqui de receber os pelletzinhos na parte traseira aqui, lá onde fica o funil da máquina, e entregar lá na frente um volume de material fundido. Tá? Então, a gente tem um certo volume, um espaço que a rosca admite de receber de material aqui atrás, e um outro espaço que a rosca disponibiliza de material aqui na frente. Então tem um volume nesse filete aqui de trás e um volume nesse filete aqui da frente. Tá? E a taxa de compressão é exatamente a relação entre esses volumes, tá? Entre o volume de material, ou o volume disponível para acomodar material no primeiro filete da rosca e o volume disponível para acomodar material no último filete da rosca. O que eu chamo de primeiro filete? É o filete onde o material entra na rosca, ele sai do funil de alimentação ali, na forma de grãos, e entra na rosca. Ele entra na rosca no primeiro filete, esse é o que eu considero o primeiro filete. E o último filete da rosca é onde o material fundido deixa a rosca e entra no cabeçote ou entra no bico da máquina, dependendo se for uma máquina extrusora ou uma máquina injetora. Tá? Então, primeiro, onde recebe grânulos, e último, onde a gente entrega o material fundido para o processo. Tá? Isso é importante. No critério mais teórico, mais estrito, a taxa de compressão é uma relação entre volumes. Tá? E, obviamente, que para a gente calcular isso daí, a gente precisaria calcular o volume do primeiro filete, o volume do último filete, e existem várias formas de fazer isso daí. Se você for na literatura, tem algumas fórmulas diferentes para calcular esse volume, que vão levar em conta a geometria da rosca. Vai ter, normalmente até vai ser algo um pouco mais complexo de calcular, porque dependendo da geometria vão entrar elementos um pouco mais complexos realmente nessa fórmula, como por exemplo o ângulo do filete, o passo, o diâmetro da rosca, enfim, vão levar em conta alguns aspectos, e algumas empresas inclusive possuem o seu próprio método de cálculo da taxa de compressão para padronizar em todas as roscas e todas as máquinas da sua fábrica. Tá? Então existem algumas metodologias de cálculo que você encontra tanto na literatura quanto em alguns manuais específicos de empresas específicas. Tá? Porém, na prática, quando a gente pega a maioria das roscas de plastificação que estão disponíveis no mercado, que são bem comportadas, ou seja, que tem sempre o mesmo diâmetro, o diâmetro não muda, né? O diâmetro externo da rosca não muda, o passo do filete não muda, o ângulo, a angulação dos filetes não muda. Quando a gente tem tudo isso meio que padrão, né? E que é a grande maioria das roscas de plastificação,
a gente pode usar uma fórmula muito mais simples, que relaciona diretamente esses volumes e que permite que a gente faça uma medição mais direta, que é exatamente relacionar as alturas do primeiro e do último filete. Com todo o resto mantido constante, a gente tem uma relação direta entre as alturas dos filetes e o volume que esse filete comporta de material. Então a taxa de compressão, na prática, o que a gente mais utiliza é a relação entre a altura do filete na área de alimentação e a altura do filete na área de dosagem da rosca de plastificação. Então tá aqui, ó, a altura do filete na alimentação, a altura do filete na ponta da rosca, a gente divide um pelo outro e aí a gente tem a taxa de compressão. É assim que você calcula a taxa de compressão da rosca que está sendo usada na sua máquina agora. Então, muito fácil, muito direto, você pode ir lá agora, simplesmente medir essa altura com um paquímetro e você vai medir a altura do primeiro filete, a altura do último filete, você tem a taxa de compressão da rosca que você está utilizando agora. Tá certo? Então é assim que você calcula taxa de compressão. Para calcular é muito fácil. E normalmente vai ter um número ali, né? Vai ser 1,5, 2, 3, e aí você vai ter essa taxa de compressão expressa nesse valor. Tá? A taxa de compressão da rosca que eu estou usando aqui é 1,5, a taxa de compressão é 3, calculada dessa forma aí. Beleza? Muito bem. Agora, por que a gente tem uma taxa de compressão? Por que a rosca muda esse volume do primeiro para o último filete? Tá? Bom, a rosca de plastificação possui dois objetivos muito importantes. Ela tem o objetivo de transportar o material. Uma rosca de plastificação, seja numa máquina extrusora, seja numa máquina injetora, quando ela está dosando o material, é nada mais, nada menos do que uma bomba volumétrica. Ela transporta um volume de material da parte de trás da máquina até a parte da frente da máquina, da parte onde o material está sólido até onde o material está fundido, da parte onde a gente recebe o material até onde a gente entrega o material para o molde ou para o cabeçote de extrusão. Tá? Então a gente está transportando um volume de material. E uma bomba volumétrica é uma bomba muito precisa, ela entrega sempre a mesma quantidade, o mesmo volume de material. Tá? E isso garante que a gente tenha estabilidade de moldagem, né? Que a gente tenha numa extrusora uma vazão de material sempre constante, sem pulsação, e numa injetora sempre a mesma quantidade de material moldado, o mesmo volume de material plastificado no mesmo tempo. Tá? Então, uma bomba, uma rosca de plastificação nada mais é do que uma bomba volumétrica. Então ela está transportando um volume de material. Mas ela também, e ao mesmo tempo que transporta, ela tem o objetivo de fundir esse material. Afinal de contas, para moldar um material, a gente precisa tirá-lo do estado sólido e transformá-lo no estado plastificado, fundido, para que ele possa se conformar na geometria do nosso produto final. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente transporta o material, a gente precisa fundir esse material. E aí é que entra um pequeno complicador numa rosca de plastificação. É que os pellets ocupam mais espaço do que a massa fundida, porque entre um grãozinho e outro de material existe um espaço de ar ali e eles acabam ficando afastados. Então a mesma massa de material plástico na forma de pellets, com vários pellets ali agrupados no primeiro filete da rosca, essa mesma massa de material lá na ponta da rosca já fundida vai ocupar um volume menor, porque a gente eliminou esse espaço de ar entre um pellet e outro. Agora a gente tem uma massa compacta de material fundido. E essa mudança de volume que o material ocupa ao longo do trajeto, ao longo do transporte, à medida que ele vai se fundindo, precisa ser compensada. A gente precisa, então, reduzir o volume disponível em cada filete da rosca à medida que o material vai fundindo, para compensar essa mudança de volume que o material ocupa quando vai sofrendo o processo de fusão. Tá certo? Então, por isso que a taxa de compressão existe. Tá? Vamos dar uma olhada agora em cada uma dessas etapas, a etapa de fusão e a etapa de transporte, para você entender a importância da taxa de compressão em cada uma delas. Primeiro na fase de fusão. Bom, você sabe que a maior parte da energia térmica do processo de fusão de um material plástico vem do atrito que é gerado pela rotação da rosca. Ela vai gerar um atrito entre grãozinhos de material e entre os grãozinhos de material e a parede do canhão da máquina. E esse atrito gera a maior parte do calor necessário para fundir e homogeneizar um material. Tá? Lógico, tem as resistências elétricas ali e tal, mas a maior parte da energia térmica vem do atrito. Ora, esse atrito vem então do contato entre o material e as partes metálicas da máquina. Se eu tenho um grande volume de material aqui no começo, ele está em contato com as partes metálicas, e esse volume de material vai diminuindo,
A tendência, se eu não tiver algo que compense essa mudança de volume, é que esse material se afaste das partes metálicas da máquina e o atrito vai perder eficiência. A gente já não vai conseguir fundir o material de forma tão eficiente e principalmente não vai garantir que todo o material seja fundido. Portanto, à medida que o material funde, à medida que o material derrete, é necessário diminuir o espaço disponível, porque ele vai ocupando menos espaço, para manter o contato do material com as partes metálicas do equipamento, tá certo? Então, a taxa de compressão está lá para garantir que a fusão vai ser eficiente, mantendo o contato, mantendo a pressão do material contra as paredes do canhão, da máquina, e com isso garantindo que todo o material vai ser fundido, vai ficar todo homogêneo. Tá? Então, na parte de fusão, a taxa de compressão é muito importante para isso. E na taxa de transporte, na fase de transporte, né? Para que o fluxo do material seja uniforme, né? Eu quero numa máquina extrusora que o fluxo de material lá na frente seja sempre uniforme. Eu não quero que haja pulsação na saída de material. Eu quero que o material saia de forma constante para manter diâmetro, manter geometria, manter o dimensional na minha peça. E numa máquina injetora eu quero consistência ciclo a ciclo. Eu quero que sempre a mesma quantidade de material seja dosada no mesmo tempo, tá? Para manter uma consistência de produtividade. Para que isso aconteça, é preciso que a rosca fique sempre cheia de material. Todos os filetes da rosca precisam estar cheios, completos de material, porque aí eu vou garantir pressão constante e com isso essa pressão vai sempre mantendo o mesmo fluxo de material. Mantém o trabalho de uma bomba volumétrica, como é uma rosca de plastificação, tá? Agora, como o volume de material muda em cada filete devido à fusão do material, o volume desses filetes, para que ele mantenha cheio, para que ele se mantenha completo, sem espaço vazio, deve mudar também para manter essa pressão. Então, também do ponto de vista de transporte, a taxa de compressão é importante para manter a pressão de transporte constante e manter o fluxo regular de material. Então você vê que tanto para a parte de fusão quanto para a parte de transporte a taxa de compressão é importante e é isso que ela influencia no processo. Ela influencia uma boa e correta fusão do material e um bom e correto transporte de material. Tá? É óbvio que materiais diferentes vão precisar de taxas de compressão diferentes, a gente pode falar disso num outro vídeo. Se você quiser ter mais detalhes, o que é ideal para cada tipo de material, deixa um comentário aqui no canal, me manda uma mensagem, tá? Mas aqui você entende o porquê que a taxa de compressão é importante e porquê que a gente tem essa taxa de compressão que precisa atuar no material e como ela influencia e quais os problemas podem vir de uma taxa de compressão deficiente. Você pode ter um material que não se funde adequadamente ou um material que não é transportado e que varia o fluxo desse material, tá? Muito bem. Vamos ver alguns exemplos para finalizar esse vídeo aqui e eu vou trazer algumas observações importantes para você. Então eu vou pegar primeiro essa rosca aqui. Eu tenho aqui na parte de cima a parede do canhão da máquina e aqui na parte de baixo a rosca. Tá? Então o diâmetro da rosca não muda, né, o diâmetro externo, mas o diâmetro interno, né, do núcleo da rosca muda, fazendo que a taxa de compressão seja atingida. Então eu tenho aqui o primeiro filete da rosca, né? A gente vai calcular a taxa de compressão em função da altura do filete 1, né, do primeiro filete, que aqui no caso é 3 milímetros, e a gente pega do último filete aqui, que é 2, tá? 2 milímetros. Então, a relação entre um e outro, dividindo H1 por H2, eu tenho que essa rosca aqui tem uma taxa de compressão de 1,5. Legal? Ótimo. Bacana, calculamos a taxa de compressão. Ok. Eu vou pegar uma outra rosca que tem a mesma altura de filete aqui, só que agora, no último filete, eu tenho uma altura menor. Eu tenho, ao invés de 2 milímetros, eu tenho 1,5. Então, a hora que eu fizer essa conta aqui, 3 dividido por 1,5, eu tenho uma rosca agora com taxa de compressão 2. Eu aumentei a taxa de compressão porque a relação entre o volume de material que cabe nesse filete e nesse filete aqui é maior. Ou seja, eu comprimo mais, eu diminuo mais o volume disponível do material e tem alguns materiais que precisam de uma taxa de compressão maior. Normalmente, materiais semicristalinos precisam de mais compressão do que materiais amorfos. Vai depender muito do material. Como eu falei, se você quiser entender um pouco mais as necessidades em função dos materiais, deixa um comentário aí que a gente faz um vídeo falando sobre isso. Mas aqui você percebe a diferença entre uma taxa de compressão e outra. Agora, tem um outro detalhe importante que eu quero trazer para você. Imagina agora essa rosca aqui, tá? Eu tenho no filete, no primeiro filete aqui, uma altura de 5 milímetros e no último filete uma altura de 3,3 milímetros, tá? Então, a hora que eu dividir 1
pelo outro, eu vou ter a taxa de compressão dessa rosca. E eu tenho taxa de compressão de 1,5. Note que essa rosca aqui de baixo e essa aqui de cima tem a mesma taxa de compressão. É igual, 1,5, tá? Vamos supor que o diâmetro seja igual também, tá? O que está mudando entre uma e outra? Simplesmente a altura desse filete. E isso daqui pode ter uma influência também, principalmente quando a gente está trabalhando com materiais de granulometria diferente. Então, essa profundidade de filete aqui, ó, né, e essa profundidade de filete vão ser determinadas em função da granulometria de material que a gente tem. Na parte de trás aqui, por exemplo, se eu tenho materiais bem regulares, grãozinhos cortados, bonitinhos, de material virgem, uma profundidade de 3 milímetros normalmente é interessante, é ideal, pode ser bem tranquila para trabalhar. Mas se eu tenho materiais reciclados, por exemplo, eu posso precisar de mais espaço, de mais volume disponível. Então eu posso precisar de um espaço maior aqui, de uma profundidade maior desse filete. Então, eu tenho essa diferença na profundidade dos filetes também, que é muito importante, não só a taxa de compressão. Mas, se for um material que precisa de uma taxa de compressão de 1,5, o que eu faço? Começo com uma profundidade maior aqui atrás e vou ajustar a profundidade do filete aqui para ter a taxa de compressão que eu tenho, trabalhando com material de granulometria um pouco mais desuniforme, um material reciclado, por exemplo, que eu preciso de filetes mais profundos, mas mantendo a taxa de compressão. Um outro aspecto aqui interessante é o seguinte: com a mesma taxa de compressão, uma rosca que tem filetes mais profundos na zona de dosagem, aqui na ponteira da rosca, normalmente entrega uma quantidade de material para moldagem maior, tem uma capacidade de plastificação maior. O volume de material que é bombeado com a mesma rotação de rosca, na mesma unidade de tempo, é maior também. Então essa rosca aqui normalmente vai ter uma vazão de material com a mesma rotação maior do que essa rosca aqui, que tem a mesma taxa de compressão, o mesmo diâmetro, o mesmo tudo, tá? Então, esse daqui é um outro aspecto da taxa de compressão, outro aspecto de geometria de rosca muito interessante de se conhecer. E eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que insights ele te trouxe, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. E me deixa então um comentário aqui, me manda uma mensagem dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse que te ajudem no seu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.